Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Avisos da Santa Missa. Na matriz, 30 minutos antes de todas as missas, estamos rezando o Rosário do Espírito Santo, composto pela Santa Helena Guerra. QR Code apenas para missas, coletas e doações. Pedimos encarecidamente que, se for entregar o seu dízimo pelo Pix, que seja feito pelo CNPJ da paróquia. Convidamos os interessados em fotografia, design, escrita, tecnologia e comunicação criativa a se juntarem à Pastoral de Comunicação. Mais informações na Secretaria Paroquial. Inscrições abertas para o 27º encontro do EAC da paróquia. Informações nos nossos murais. Últimas vagas para o curso de noivos, dias 17 e 18 de maio. Mais informações na secretaria. Próximo domingo será a celebração do Domingo do Dízimo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Terceiro domingo da Páscoa. Um bom dia a todos. Que nessa celebração, você que está conosco pelo YouTube e você aqui presencialmente na Paróquia Santa Mônica, possamos fazer dessa celebração um momento de encontro com o nosso Deus poderoso. Essa transmissão é uma cortesia do Templo Vivo Produções, que está levando essas imagens até você e fazendo a evangelização. Divulguem. Intenções da Santa Missa. Sétimo dia. Luiz Duarte de Ulloa Rocha, pelos falecidos Lucimar de Oliveira, Marco Antônio Silva Andrade, um dia, Jorge Ocampo, um mês, Wilson Ribeiro Costa, 10 dias, Paulo Roberto Freitas, 25 anos de falecimento. Falecida, Alcedina Ribeiro Couto, Antônio Rodrigues Ferreira, 7 meses, Antônio Zandonade, falecidos da família, Gessomar Oliveira Andrade, Fabiano Félix Ribeiro, Francisca Cândida São José, José da Silveira, Maria Aparecida Gonçalves Silva, Maria das Dores Rezende de Barros, Miguel Otacílio Félix, Pedro Antônio Rios, 6 meses, Solira Ferreira Batista, Terezinha de Jesus Silveira, por todos os falecidos. Em ação de graças, pela união conjugal de 38 anos de matrimônio de Elaine Alves de Oliveira Fonseca e Odilon Fonseca Júnior. Pelos 34 anos de matrimônio de Marcelo e Alessandra. Em ação de graças também por Nossa Senhora Mãe de Cristo, pelos benfeitores da paróquia, por Santa Helena Guerra, por Santa Mônica, Santo Agostinho, por todos os dizimistas da paróquia Santa Mônica e por todos os santos. Em ação de graças pelos dizimistas sorteados com 30 missas. Edilúcio Pereira de Góes Rocha, Evenilton Renaud de Araújo, Genilton Contígio de Lima, Georgina Custódio de Souza, Lucivânia e João Xavier Rebelo, Maria José Damasceno, Regina de Fátima Martins Naves. Pela saúde, Luciene Rosa de Oliveira, Purilza Maria da Silva, Edson Inácio da Silva, Antoniele Pures Fernandes, Arthur Felipe, Célio Borges de Oliveira, Héctor Bronzade, Maciel Braia, Marli Aparecida Lúcio Copete, Oswaldo Pacheco Campos. Pedidos especiais. Intenção particular pelo nosso clero. Celebração do terceiro domingo da Páscoa. Em comunhão com a Igreja Celeste, somos
somos reunidos pelo Espírito em torno do Cordeiro imolado, que vive para sempre. A Ele glorificamos e damos graças, pois nos alimenta com o pão partilhado. Desafiados a responder a pergunta: vocês me amam? Disponhamos-nos a seguir o Senhor, de modo por Ele indicado. Vamos todos nos colocar em pé para acolhermos o Padre Marcelo na procissão de entrada, cantando todos com muita alegria. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor ficará para sempre entre nós, para manter viva a chama do amor que reside em cada cristão a caminho do Pai. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor nos abriu um horizonte feliz, pois nosso peregrinar pela face do mundo terá seu final lá na casa do Pai. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor ficará para sempre entre nós, para manter viva a chama do amor que reside em cada cristão a caminho do Pai. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Meus caríssimos irmãos e irmãs, nos reunimos hoje no terceiro domingo da Páscoa para nos encontrarmos com Cristo Eucaristia, com Cristo irmão que está no meio de nós e em cada um de nós, e para nos encontrar com a misericórdia que Deus tem sempre nos dado e nos dá. Por isso vamos hoje iniciar esta celebração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos apresentar à comunidade, pela primeira vez, Luiz de Oliveira Reis. Tem 3 meses. Eu sei que tem muitas mães que têm crianças aí que não pediram para apresentá-lo. Mas vamos chamar a criancinha Luiz de Oliveira para vir aqui. Luiz de Oliveira, pode vir aqui no altar? Pode subir aqui.
Vamos acolher. Vamos aplaudir e acolher. Sempre digo, quando tiver uma criança no meio de nós, com certeza Deus está abençoando esse povo que acolhe com carinho os filhos que Deus envia. E vamos agora, tendo recebido a alegria de uma nova criança e de várias que estão aqui, vamos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Jesus, E Deus, que é misericórdia infinita, e todas as vezes que pedimos perdão, Ele sempre nos perdoa. Acolha hoje o nosso pedido de perdão, abençoe a todos nós, nos tire o pecado e nos dê a sua graça. Ele que é Deus e Filho de Deus, nosso Salvador. Amém. Cantemos com alegria o hino de louvor. Acolhei a nossa súplica.
Convido a todos agora para colocarmos as nossas intenções, os nossos agradecimentos a Deus nesta oração que cada um de nós faz no seu coração e depois em comum. Ó Deus, o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, alegrando-se com a restituição da glória da adoração divina, possa com firme e grata confiança aguardar o dia da ressurreição por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Podemos nos assentar? Liturgia da Palavra. A palavra fortalece nossa obediência a Deus e nos ajuda a reconhecer a presença de Cristo na vida da comunidade, chamada a viver a partilha e desafiada a amar o seu Senhor. Ouçamos com atenção. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina, e ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer a Deus, antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Então mandaram açoitar os apóstolos e proibiram que eles falassem em nome de Jesus. E depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. deixastes rir de mim, meus inimigos. Vós tirastes minha alma dos abismos e me salvastes quando estava já morrendo.
graças invocai seu santo nome, pois sua ira dura apenas um momento, mas sua bondade permanece a vida inteira. Se à tarde vem o pranto visitar-nos, de manhã vem saudar-nos a alegria. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Escutai-me, Senhor Deus, tende piedade. Sede, Senhor, o meu abrigo protetor. Transformastes o meu pranto em uma festa, Senhor meu Deus. Eternamente hei de louvar-vos. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Leitura do livro Apocalipse de São João. Eu, João, vi ao ouvir a voz de numerosos anjos que estavam em volta do trono, e dos seres vivos e dos anciões. Eram milhares de milhares, milhões de milhões, e proclamavam em alta voz: Cordeiro imolado é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a força, a honra, a glória e o louvor. Ouvi também todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que eles existe, e diziam: Ao que está sentado no trono é ao Cordeiro. O louvor é a honra, a glória e o poder para sempre. Os 4 seres vivos respondiam: Amém. E os anciões se prostraram em adoração naqueles que vivem para sempre. Palavra do Senhor. Fiquemos todos de pé para aclamarmos o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé à margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que eram o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhes disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela 3ª vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderá as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos, já estamos no 3º domingo
que comemoramos a ressurreição de Jesus. Ele que teve toda aquela passagem que nós vimos da Semana Santa, de sofrimento, de tortura. Ele que morreu na cruz, agora está ressuscitado. Aí está o problema que angustiava os fariseus e dava alegria aos cristãos, aqueles que o seguiam. E a palavra Jesus era um problema sério para os judeus, porque todo mundo queria ouvir aquilo que Jesus fez e disse. E os apóstolos anunciavam o Evangelho em todos os lugares, para todas as pessoas, e anunciavam com tanta alegria, que nos diz a palavra de Deus, quando eram perseguidos, maltratados, ainda são felizes, porque sofreram por causa da verdade, por causa de Jesus. Anunciar o Cristo no seu verdadeiro sentido, como aquele que vem anunciar para nós algo novo que deve ser assumido por nós, cria no meio da comunidade rumores, moldes, pensamentos, situações ruins, de um lado e de outro. De um lado os fariseus que queriam de todo jeito destruir Jesus, queriam que a palavra dele fosse aniquilada, a palavra de Jesus não fosse mais ouvida, porque falar de Cristo tocava na consciência deles, afinal eram eles que o tinham matado. E como todo o povo glorificava a Deus, ouvindo eles que eles tinham matado, eles morriam de medo. Se esse povo se revoltar contra nós, nós estamos perdidos. Então anunciaram os apóstolos, obrigaram os apóstolos que nunca mais falassem de Jesus em lugar nenhum. Nunca mais. Era a obrigação que eles receberam, o mandado que receberam das autoridades da época e dos sacerdotes também. Então Jesus não podia ser anunciado. Os apóstolos deveriam obedecer às autoridades e não ao anúncio do Cristo, que lhe der ide pelo mundo inteiro anunciar o Evangelho a toda criatura. Mas entre anunciar o Evangelho e obedecer ao Rei, eles preferem anunciar o Evangelho. Sofrem por causa disso, são torturados, colocados nas prisões, e quando saem, ainda saem felizes, porque sofreram por uma causa justa, anunciar o Evangelho. As autoridades achavam que colocando os apóstolos na cadeia, a palavra de Deus não seria mais anunciada. Mas a palavra de Deus é o próprio Cristo. Cristo ninguém prende. A palavra de Deus ninguém aprende. Eles não sabiam disso, que aquilo que os apóstolos anunciavam era a própria palavra de Jesus. Mandam prender de novo, levam diante das autoridades, obrigam a eles a não falar no nome de Jesus, mas eles ficam felizes porque anunciar o Cristo era viver a vida que Jesus lhes mandou viver. Eram presos, eram maltratados, mas felizes por ter cumprido a sua missão. Anunciar Jesus não é fácil, cria problemas sérios, porque falar a verdade daquilo que acontece, ninguém quer ouvir, a mentira sim. Nós somos mais propensos, mais levados a ouvir a mentira do que a verdade. Se alguém nos disser, você é lindo demais, sabendo que a pessoa é muito feia, ele acredita que é lindo. Mas se alguém é feio e alguém diz, você é muito feio, ele não acredita, ele acha ruim. Prefere a mentira de que é bonito do que a verdade que é feia. Isso em todos os lugares. Então muitas vezes nós preferimos ouvir aquilo que nos agrada do que aquilo que nos desagrada.
nós aceitamos e outras coisas não. Os apóstolos aceitaram ouvir e anunciar a palavra de Jesus. As autoridades disseram não. Os apóstolos, vocês mataram o Cristo. Vocês não têm peso de consciência pelo que fizeram. Agora, entre vocês e o Cristo, nós vamos obedecer ao Cristo. Apesar de que vocês querem que a gente não fale, nós vamos continuar falando do Cristo. Foram açoitados, foram maltratados, mas alegres por terem sofrido por causa de Jesus. Isso é bonito a gente ouvir. Os apóstolos alegres por estar cumprindo a missão. Então, meus irmãos, anunciar o Cristo não é tão fácil. Viver o que Ele nos disse incomoda muita gente. Incomoda muitos que não querem ouvir a verdade, mas se alegram com a mentira. Mas a alegria dos apóstolos é aquela que veio por ter anunciado o Evangelho. E um dia Jesus está com os apóstolos, aparece a eles no dia da Páscoa e nos outros dias Ele aparece aos apóstolos. Os apóstolos veem Jesus e testemunham aquilo que viram. Um dia os apóstolos pegaram o barco e foram mar adentro para pescar. Foram sozinhos, foram 7. E Jesus não esteve com eles. Não pescaram nada. E quando voltaram, viram Jesus na praia, mas não acreditaram que era Ele. Mas quando Pedro viu que era Jesus, estava nu porque estava pescando, pulou dentro d'água, se vestiu, pulou dentro d'água e foi ao encontro de Jesus. E Jesus disse: lancem as redes. Disse: Senhor, nós não pescamos nada, mas agora quem manda jogar as redes sou eu. É o Cristo que manda jogar as redes. Os apóstolos não podem ter medo de não pescar nada. Pescaram tanto que as redes se rompiam. Quando nós obedecemos ao Cristo, as coisas mudam. Quando nós fazemos as coisas por conta nossa, nós não conseguimos nada. Porque caminhando com Cristo é que se consegue a vida. Caminhando longe do Cristo, ou sozinhos, achando que nós vamos consertar o mundo sem Jesus, nós nos enganamos. Então eles comeram os peixes que Jesus preparou para eles. E depois de terem comido, Jesus chama Pedro e diz: Pedro, tu me amas mais do que estes? Olha que pergunta no momento em que comiam. Jesus diz: tu me amas? E Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus dá uma incumbência: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Olha a figura de Pedro. Pedro é aquele em que Jesus pôs a sua confiança e disse para ele: tu és Pedro, e sobre esta pedra vou edificar a minha igreja. A igreja não está edificada na areia, que vem a primeira tempestade e cai. A igreja não está colocada no barranco. A igreja é colocada sobre a pedra, a rocha. Podem vir as tempestades, podem vir as enchentes, podem vir as ventanias, ela continua firme. Isso é a força que nós temos, de não termos medo, porque a igreja não foi fundada por mim, nem por você, mas a igreja foi fundada pelo próprio Deus, pelo próprio Jesus. Falar mal de Deus é falar mal do Cristo, falar mal da fé, falar mal daquilo que é a certeza que Jesus nos dá. Por isso diz a Pedro: porque você me ama, Pedro, eu vou confiar em você.
apacenta as minhas ovelhas, apacenta o meu povo. Mas o Cristo quer ter certeza. Pergunta de novo a Pedro: tu me amas? E Pedro diz: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. O Senhor tem um carinho muito grande por você, uma obediência grande por aquilo que você me pede, porque a minha caminhada com você, Jesus, não é uma caminhada de baderneiro ou de aquele que suborna os outros, mas a minha caminhada contigo é uma caminhada de quem crê, de quem ama. Então Jesus diz mais uma vez: apacenta o meu povo, apacenta as ovelhas. Para nós o Papa é a figura de Jesus. Por isso que nós chamamos o Papa de Santo Padre. Santo Padre o Papa. Ele é o bispo de Roma. Ele é aquele que Jesus pôs no governo da igreja. Quem sou eu para dizer a Jesus: o Senhor errou, tinha que pôr um Papa do meu gosto? Se fosse pôr um Papa do gosto de cada um, tinha que pôr 1 bilhão de papas. Por isso nós cristãos devemos crer no que o Cristo diz. Ele é aquele que vai governar a igreja. Ele é aquele que me ama e eu escolhi para ser igreja. E nós temos a obrigação de amar o Papa com o mesmo amor que nós amamos o Cristo. Ele é figura de Jesus. A igreja caminha nas suas mãos, orientado pelo Espírito Santo. Ele governa a igreja. A escolha do Papa para nós não é uma política, mas é um momento de oração. Eles rezam, os cardeais estão rezando para poder escolher o Papa, mas quem sopra sobre eles é o Espírito Santo. Então o Papa que vier, será que é assim? Será que é assado? Eu digo quem é. É alguém que amou a Deus tanto, e o Cristo diz: tu me amas? E ele vai responder: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus vai dizer ao novo Papa escolhido: então apacenta as minhas ovelhas, apacenta, cuide das minhas ovelhas. Então nós vemos na leitura de hoje que o Cristo está presente na figura de Pedro. Jesus diz a ele que do grande mistério do perdão, tudo que perdoares na terra será perdoado nos céus. Lhe dá a ele o poder de curar, ungindo com óleo para que os nossos irmãos sejam curados e perdoados. A ele diz: o poder do inferno não terá poder contra a igreja. O poder do demônio não tem forças sobre a igreja, porque o Cristo já viu o demônio despencar do seu trono. Ele estará conosco até o fim dos tempos. Então vamos pedir a Jesus hoje que a figura de Pedro dê à igreja uma caminhada sempre mais forte, mais ampla, com o apoio de todos os cristãos. Vamos ser testemunha de Cristo no mundo, testemunha da fé, testemunha da paz. E vamos com Jesus construir a paz no meio de nós. Então vamos pedir a Deus que escute hoje a nossa fé, as nossas palavras, e vamos de pé reafirmar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo,
na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Em nome de Cristo ressuscitado, apresentemos confiantes nossas preces a Deus, nosso Pai, dizendo: Deus de amor, ouvi-nos e atendei-nos. Para que a perseverança de Jesus, ressuscitado na vida da Igreja, a plenifique de entusiasmo no testemunho da fé pascual. Rezemos. Deus de amor, ouvi-nos e atendei-nos. Para que as autoridades públicas sejam revestidas de sabedoria, senso de justiça e sensibilidade para implementar frutuosos programas de atendimento aos mais necessitados. Rezemos. Deus de amor, ouvi-nos e atendei-nos. Para que haja perseverança e unidade na missão dos cristãos, chamados a anunciar e testemunhar o ressuscitado, mesmo em meio às incompreensões. Rezemos. Deus de amor, ouvi-nos e atendei-nos. Para que nos sintamos efetivamente membros da comunidade de Jesus ressuscitado e anunciemos a todos a grandeza do seu amor e da sua misericórdia. Rezemos. Deus de amor, ouvi-nos e atendei-nos. Rezemos também pelo nosso irmão Luiz Duarte de Ulloa Rocha, falecido há 7 dias. Vamos pedir por todos os falecidos, cujos nomes estão nas intenções de hoje, os nossos parentes e amigos. E vamos rezar também pela união conjugal de Elaine Alves de Oliveira Fonseca e Odilon Fonseca Júnior, 38 anos de matrimônio, e 34 anos de matrimônio de Marcelo e Alessandra, que são nossos ministros da Eucaristia. Peçamos a Deus que lhes dê saúde, força e paz. Roguemos. Deus de amor, ouvi-nos e atendei-nos. Vamos pedir por aqueles que estão doentes. Os nossos hospitais estão cheios. Peçamos que haja muita força, prudência, para que saibamos evitar as doenças e vivermos na paz. Roguemos. Deus De amor, ouvi-nos e atendei-nos. Senhor Deus, ouvi os pedidos daqueles que vos suplicam e atendei as necessidades dos que creem em vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos nos assentar. Liturgia Eucarística. Ofertamos o fruto do trabalho humano e da providência divina. Fortalecidos pelo alimento sagrado, renovemos nosso compromisso de amor sincero. Além das ofertas materiais, do dízimo e da coleta, também podemos ofertar a nossa vida, a família, nossa gratidão a Deus e tudo mais que você traz no íntimo do seu coração. Cantemos com alegria. Nada tenho
Senhor, te ofereço minha vida e o que sou. Neste altar, Senhor, te ofereço minha vida e o que sou. Oremos agora, irmãos e irmãs. Oremos com toda a nossa fé, nossa esperança, pedindo que esta celebração de hoje seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Aceitai, Senhor, os dons da vossa Igreja em festa e concedei o fruto da eterna alegria a quem destes motivo de tão grande júbilo, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. O nosso dever é a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação, proclamar vossa glória, ó Pai, em todo o tempo, mas sobretudo com muito júbilo, bem louvamos vosso neste tempo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele os filhos da luz nascem para a vida eterna, e para os vossos fiéis abrem-se as portas do reino dos céus. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra, também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam um hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, este povo aqui reunido e estes dons, derramando sobre o pão e vinho o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós.
Do mesmo modo, no fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei sempre isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que esta Igreja cresça na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, ou com aquele que vai ser eleito, com o nosso Bispo Paulo Francisco, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, de modo especial Luiz Duarte de Ulloa Rocha, e todos os demais falecidos que partiram na esperança da ressurreição. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. E enfim nós vos pedimos, tende piedade de todos nós. Dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, com Santa Mônica, Santa Helena Guerra, Santo Agostinho e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Todos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com muito amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo.
Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor e o amor de Maria, nossa mãe, estejam sempre com todos. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Felizes somos agora todos nós, convidados a participarmos do alimento que o Senhor nos dá. Eis aqui o Cristo, aquele que nos fortalece e perdoa, nos envia a sermos anunciadores da sua palavra e tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém.
Vamos pedir a Maria que neste mês dedicado a ela, possamos ter um amor maior para as nossas mães, ser mais presença na vida delas, ter mais carinho, mais amor, e que Maria nos ajude no respeito às nossas mães e a todos os filhos, ainda crianças, que precisam tanto da presença de uma mãe bondosa e santa. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. oremos. Senhor, olhai com bondade o vosso povo e fazei chegar a incorruptível ressurreição da carne aqueles que renascestes pelo sacramento da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos nos assentar? Mês de maio, mês de Nossa Senhora, mês marcado por orações, terços e coroações. Essa devoção é uma forma de reconhecer o papel maternal de Maria na vida da Igreja e dos fiéis. Agora vamos assistir a coroação de Nossa Senhora pelas crianças da catequese infantil. Mãezinha do céu, eu não sei rezar, eu só sei te dizer que eu quero te amar. Azul é seu manto, branco é seu véu, mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha do céu, eu não sei rezar, eu só sei dizer que eu quero te amar. Azul é seu manto, branco é seu véu, mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Viva Nossa Senhora! Te coroamos, Viva Nossa Senhora! ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, nossa te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe.
Viva nossas crianças! Viva! Viva Nossa Senhora! Viva! Viva a comunidade! Viva! Crianças podem ficar por aqui, tá? Ficam ali mais no cantinho. E vamos participar agora do restante. Também convido aqueles que aniversariam hoje, os 38 anos de matrimônio e de 34 anos de matrimônio. Podem vir aqui perto do altar os casais que hoje aniversariam. Quem está fazendo aniversário hoje? Marcelo e Alessandra, né, os nossos ministros, mas podem subir aqui, por favor. Podem vir. Todos que estiver fazendo aniversário hoje, pode vir aqui. A eles que hoje agradecem a Deus pela sua união há 38 e 34 anos, nós agradecemos a Maria, pois foi no mês de maio que eles assumiram esse compromisso. Que Nossa Senhora os acompanhe sempre e os proteja nesse amor que assumiram. Por isso vamos cantar os parabéns. Parabéns pra vocês, esta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra vocês, esta data querida, com as bênçãos de Cristo, sempre em suas vidas. A Aline também aniversaria hoje, ministra, não é de casamento, mas de vida. Que Deus lhe dê muita paz e saúde. As crianças, eu quero agradecer pela presença e todos aqueles que trabalham com as crianças, que elas possam crescer santas e sadias. Que Deus as abençoe e também uma salva de palmas às crianças. Viva as crianças! Podem voltar para os lugares de vocês, tá? Pode ir no papai e na mamãe. Hoje é o dia do dízimo das crianças, por isso nós vamos sortear com elas. Lembrando que alguns nomes que podem ser sorteados não estarão aqui, porque o dízimo mirim já é um sucesso na nossa paróquia, e mesmo as crianças que não vêm no primeiro final de semana, aqui no domingo do dízimo mirim, elas têm deixado o dízimo na secretaria. Aí depois a gente entra em contato e entrega, tá bom? Número 95. Pedro Henrique Alcântara da Silva. Tá aí o Pedro Henrique? Palmas para ele. 10. Davi Ferreira Nunes. O primeiro dizimista, número 1. Número 1, Maria Clara Borges Rodrigues Trida. Está aí? 93. Manuela Rodrigues de Freitas. R$ 58. Giovana Goulart Galvão. R$ 81. Clara Coutinho Caixeta. R$ 7. A Clara está vindo lá. Número 7, Davi Lucas Bissarria.
15. Número 15, João Máximos Carrijo. 38. Clara Matias Piscinato. 52. Laura Fernandes Damasceno. 62. Ana Laura Teles Oliveira Silva. E 68. Vitória Ramos Pereira dos Santos. Lembrando a todos, né, aos pais que ainda não fizeram o dízimo mirim de sua criança, que nós estamos aguardando o final da celebração para fazer o dízimo mirim. Participe conosco dessa grande alegria de ser um dizimista mirim. Falou Clara, falou 18, mas não é. E hoje, sendo a missa das crianças, ainda não temos uma missa bem organizada nesse sentido, mas vamos tentar agora melhorar, porque nós temos que saber colocar o dízimo, a missa das crianças e ao mesmo tempo a televisão que transmite esta missa. Ver se nós nos organizamos. E como é costume dar sempre alguma coisa para as crianças na saída, hoje tem umas bolachinhas aqui, não é bolacha de tapa, não é bolacha de amor e carinho. Abençoai, Senhor, este alimento para que as crianças que usarem alcancem de vós a bênção e a paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrando que o Padre Marcelo falou, essas bolachas estão abençoadas, né? Para que as crianças possam saborear. Vão ser entregues no final, tá? Eu acho que tá meio bom. O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre todos e permaneça para sempre. E a bênção de Deus caia sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos, um santo abençoado domingo. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.